E se o Natal não fosse só sobre luzes, perdão e recomeço, mas sobre a noite em que as máscaras caem e a sombra finalmente cobra a conta de tudo o que foi escondido? E se a maior crueldade não fosse a traição em si, mas escolher atravessar o coração de um super-empata justamente no único momento do ano em que ele ainda ousa acreditar que o amor pode ser seguro? Carl Jung diria que aquilo que você chama de acaso é muitas vezes o inconsciente finalmente se revelando. Então, o que realmente significa quando um narcisista escolhe trair exatamente quem mais o enxerga por dentro, na época em que o mundo inteiro finge ser luz? Porque alguém arriscaria ferir o único ser que percebe o que ninguém mais vê, que sente o que ninguém mais sustenta e que continua oferecendo presença mesmo depois de ter sido rasgado por dentro. O super-empata é quase um espelho sagrado. Ele reflete não só a persona, mas aquilo que o próprio narcisista passa a vida inteira fugindo de olhar. Mas e quando esse espelho é quebrado no Natal? Será que é só mais uma história de traição? Ou é o momento específico em que a sombra, descrita por Jung, deixa de ser só uma teoria e começa a devorar silenciosamente aquele que achava que controlava o jogo? Talvez a pergunta não seja por que o narcisista trai, mas o que ele desperta dentro de si mesmo ao tocar a alma errada na noite errada, sob a energia simbólica errada. O super-empata, quando ferido nessa época, não reage como os outros. Ele não explode, ele não faz escândalo imediato. Ele recolhe, observa, conecta pontos invisíveis, como se estivesse montando, peça por peça, um mapa psíquico que o próprio traidor não sabe que está entregando. E é justamente aí que algo perigosamente silencioso começa. A sombra do narcisista, que Jung descreve como tudo aquilo que ele recusa reconhecer em si, encontra no super-empata traído o palco perfeito para se manifestar. Enquanto o mundo posta fotos felizes e frases vazias sobre gratidão, há um cenário oculto acontecendo dentro dessa dinâmica. Por trás de um jantar, de uma mensagem fria ou de um sumiço calculado, há símbolos profundos em ação. A mesa que vira tribunal, o presente que vira ironia, o silêncio que se transforma em sentença. O super-empata sente tudo, mas engole por enquanto. O narcisista acredita que venceu mais uma vez. Só que, no plano invisível que Jung tanto descrevia, arquétipos começam a se mover. Vítima, algoz, salvador, abandono, culpa, expiação. E você talvez nem perceba em que papel está sendo colocado, ou qual papel está representando sem perceber. A questão real não é se trair um super-empata no Natal é errado. A questão é o que essa escolha desencadeia dentro da psique de quem trai e de quem é traído. Até que ponto um coração hipersensível pode ser esmagado antes de se tornar o gatilho da própria ruína do narcisista? Até que ponto a sombra pode ser provocada antes de começar a cobrar? Não em palavras, mas em colapsos silenciosos, perdas inesperadas, vazios que nenhum novo alvo consegue preencher. Se você acha que está diante de mais uma história comum de relacionamento, talvez esteja deixando passar o detalhe mais perigoso de todos. Porque quando um super-empata é traído no Natal, algo se rompe em um nível que a superfície não mostra. E é exatamente isso que você vai começar a entender ao longo deste vídeo, à medida que cada símbolo for se revelando devagar demais para o narcisista perceber e rápido demais para você conseguir fingir que não viu. No fundo, tudo começa muito antes da noite de Natal. Começa naquele ponto silencioso, em que o super-empata sente que algo mudou, mas ninguém admite nada em voz alta. Ele percebe o olhar desviado, a mão que não toca mais do mesmo jeito, a mensagem que chega com um atraso calculado. Jung diria que o inconsciente sempre fala primeiro através de pequenas fissuras na realidade, e o super-empata sente essas fissuras como se fossem terremotos internos, mesmo quando o mundo lá fora insiste em chamar de exagero, de sensibilidade demais, de drama sem motivo. Na véspera, enquanto as luzes piscam e a casa se veste de festa, a alma dele se enche de uma mistura estranha de esperança e pressentimento. Há uma parte que ainda acredita que desta vez vai ser diferente, que o Natal vai ser um ponto de virada, um sinal de que o amor finalmente encontrou maturidade. Mas existe outra parte, escondida, que já viu esse filme muitas vezes. A criança interior ferida de que Jung tanto fala, que aprendeu a esperar carinho justamente dos lugares que mais machucam. É essa criança que segura a mesa posta, organiza os detalhes, arruma tudo como se no fundo estivesse tentando arrumar também quem não quer ser arrumado. Do outro lado, o narcisista veste a persona com perfeição. Sorriso no rosto, fala agradável, presença socialmente aceitável. Tudo parece normal, talvez até melhor do que antes. Mas, por dentro, a sombra se move. Jung explicaria que a persona é a máscara que mostramos ao mundo, enquanto a sombra é aquilo que negamos em nós mesmos. Perto do super-empata, essa sombra fica inquieta, porque se sente exposta.
Por isso, o narcisista testa limites, esconde mensagens, flerta com o proibido, experimenta o poder de trair sem ser pego, como se estivesse confirmando para si mesmo que ainda controla tudo, inclusive o coração de quem o enxerga além da máscara. Nenhuma traição começa na cama. Muitas vezes, ela começa na primeira vez em que o narcisista ri de algo que o superempata levou a sério, na primeira vez em que minimiza a intuição dele, na primeira vez em que faz parecer que a culpa é da sensibilidade, não da crueldade. O superempata, condicionado a cuidar, engole a dor e tenta entender, justificar, dar contexto. Jung diria que esse movimento é o inconsciente tentando conciliar opostos, a necessidade de conexão e o medo de abandono. Então, ele se convence de que é melhor aguentar do que perder. E é exatamente nesse ponto que o terreno se abre para a traição mais profunda. No Natal, tudo ganha peso simbólico. Não é só a mensagem ignorada, a chegada atrasada, a desculpa esfarrapada. É a escolha do momento. Quando alguém decide trair um superempata nessa época, não rompe só um vínculo amoroso, rompe um eixo interno que sustenta a visão de mundo dele. O que era fé em conexão vira dúvida sobre a própria percepção. O que era luz vira questionamento da própria luz. Jung lembraria que o símbolo do nascimento, tão forte nessa época, pode se inverter e se tornar o símbolo do nascimento da sombra consciente. É como se, ao ser traído nesse dia, o superempata fosse empurrado para enxergar o que vinha fingindo não ver. Por fora, talvez ninguém perceba. A família segue rindo, a música toca, os brindes continuam. Por dentro, algo colapsa. O superempata entra em um estado quase dissociativo, como se observasse a própria vida de fora. Ele começa a revisitar cenas antigas, lembranças que agora ganham outro significado, falas que antes pareciam soltas e agora se encaixam como peças de um quebra-cabeça incômodo. Jung falaria desse movimento como a amplificação simbólica, quando um evento não vem sozinho, mas acende memórias, traumas, padrões e arquétipos que estavam adormecidos. O Natal traído passa a ser só o gatilho de uma história muito maior que se desenrola dentro dele. O narcisista, por sua vez, sente uma estranha mistura de alívio e inquietação. Acredita que enganou, que controlou a narrativa, que administrou bem as aparências. A persona se sente vitoriosa, mas a sombra sabe que algo foi violado. Por isso, muitas vezes, depois da traição, vem o vazio, o tédio, a irritação sem motivo. Jung explicaria que quando se pisa no território sagrado da alma de alguém que te vê de forma profunda, você não sai ileso. Mesmo que não admita, o narcisista começa a se ver, em breves flashes, pelos olhos daquele que foi traído. E esses flashes, por mais que sejam negados, plantam sementes de desconforto que vão retornar em sonhos, em crises, em sensação de perseguição interna. Para o superempata, o conflito se torna uma guerra silenciosa entre o que sente e o que gostaria de sentir. Ele se pergunta se está exagerando, se entendeu certo, se é justo estragar o clima do Natal com uma conversa séria. Então, faz o que aprendeu a vida inteira. Prioriza o outro, adia a própria dor, finge que está tudo bem por fora, enquanto por dentro algo sangra sem parar. Jung diria que esse é o preço de se identificar demais com o arquétipo do curador, do salvador, daquele que sempre segura o caos dos outros. Só que desta vez, o caos que ele está segurando vem justamente de quem apertou o gatilho. É nesse ponto que uma pergunta começa a ecoar no inconsciente. Até quando o amor pode continuar se oferecendo onde é usado e não recebido? A mente tenta racionalizar, mas o corpo sabe a resposta antes. O aperto no peito, o nó na garganta, a insônia que chega sem aviso, o enjoo diante de gestos que antes pareciam carinhosos. Tudo isso é a psique tentando trazer à consciência o que Jung chamou de verdade interior. Aquela percepção que você tenta calar com explicações, mas que continua voltando, porque não depende da lógica, depende da alma. Trair um superempata no Natal não é só quebrar confiança, é rasgar a ponte que ligava o visível ao invisível dentro dele. Ao mesmo tempo, algo curioso começa a acontecer com a percepção desse superempata. Conforme ele dói, ele enxerga mais. A dor, em vez de o cegar, amplia a visão. Pequenos detalhes se destacam. Histórias não contadas começam a fazer sentido. Contradições se iluminam. Jung diria que a consciência se expande muitas vezes através da fratura, não do conforto. É como se o Natal, que deveria ser um cenário de aconchego, se transformasse em laboratório psíquico. O superempata se vê, sem querer, estudando o narcisista, observando os padrões, reconhecendo as máscaras. E mesmo sem ainda tomar decisões, algo dentro dele já não é mais o mesmo. O narcisista, sem perceber, vai alimentando o próprio fim. Cada mentira dita com segurança, cada detalhe negligenciado, cada gesto calculado para manter o controle, alimenta a ilusão de que nada jamais o atingirá.
Mas Jung insiste: tudo aquilo que você faz ao outro, faz primeiro a si mesmo, em algum nível simbólico. Trair quem te vê é trair a parte de você que ainda poderia ser redimida pelo olhar verdadeiro. E mesmo que ele ainda se sinta intocável, o relógio interno começou a andar. Porque existe um limite até onde um superempata pode ser quebrado antes de parar de tentar salvar e simplesmente começar a enxergar. E quando esse ponto chega, a história entre os dois deixa de ser apenas sobre amor e passa a ser sobre destino. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Em algum momento, quase sempre lá atrás, o superempata aprendeu que, para ser amado, precisava diminuir o próprio tamanho. Jung falaria de complexos formados na infância. Aquela sensação de que você só merece carinho se não incomodar, se não pedir demais, se não atrapalhar o humor de quem está ao redor. Então, ele cresceu lendo o ambiente com uma precisão dolorosa, identificando variações de tom, mudanças de humor, sinais invisíveis de que algo estava prestes a explodir. Isso o tornou um mestre em evitar tempestades externas, mas deixou uma guerra permanente dentro de si. Quando o narcisista aparece, esse padrão antigo encontra um palco perfeito para se repetir, como se a vida estivesse encenando o mesmo drama com novos personagens. O Natal, com toda a sua carga simbólica, acende essas memórias de forma ainda mais intensa. Não é só a ceia, os enfeites, as músicas, é aquele roteiro silencioso da família perfeita, da noite sem conflitos, da obrigação de estar bem. Jung diria que os arquétipos coletivos se fazem sentir com força nessa época. O arquétipo da família, do salvador, do nascimento de algo novo. Para o superempata, isso pode ser uma armadilha. Ele sente a pressão de manter tudo em paz, de evitar rupturas, de sustentar a ilusão de harmonia. Por isso, mesmo sentindo o cheiro da traição no ar, muitas vezes ele escolhe calar. Não porque não veja, mas porque lá no fundo teme recriar o caos que já conheceu antes. A traição, então, não dói só pelo que acontece agora, mas pelo que reativa. Jung falaria dos complexos como núcleos vivos de emoção e memória. Quando o narcisista rompe o pacto com o superempata justamente no Natal, ele não está só ferindo o adulto que prepara a mesa e arruma a casa. Ele está tocando na criança que ficou esperando alguém chegar e não chegou, que ouviu promessas que nunca se cumpriram, que aprendeu a sorrir para não ser um peso. Por isso, a dor parece desproporcional para quem olha de fora, mas para quem sente por dentro, não é uma simples decepção recente. É uma avalanche de tudo o que já foi engolido e nunca integrado. O corpo começa a falar antes que a boca consiga. Aquela vontade de chorar sem saber porquê, o enjoo ao ouvir certas frases, a sensação de aperto quando o telefone vibra ou quando o narcisista se aproxima com um gesto que antes parecia carinho e agora parece encenação. Jung sempre destacou como o inconsciente se manifesta através do corpo, dos sintomas que não se explicam facilmente. O superempata, acostumado a cuidar dos outros, muitas vezes ignora esses sinais. Toma um remédio, respira fundo, diz para si mesmo que é só cansaço, só estresse, só fim de ano. Mas em algum nível, ele sabe que não é só isso. Sabe que o corpo está denunciando algo que a mente ainda não quer encarar. Quando chega a noite e as luzes se acendem, começam também os sonhos que ele não conta para ninguém. Sonhos com casas rachando, com mesas vazias, com presentes que se desfazem na mão. Jung veria nesses sonhos um material precioso, símbolos mostrando aquilo que a consciência tenta negar. A casa que desmorona pode ser a relação. A mesa vazia pode ser a falta de presença verdadeira. O presente que se desfaz pode ser a promessa que nunca se sustenta. O superempata acorda suando, inquieto, mas diz para si mesmo que foi só um pesadelo. Ainda não percebe que a psique está tentando protegê-lo, mostrando, em linguagem simbólica, o que ele se recusa a ver com os olhos abertos. Enquanto isso, o narcisista constrói uma narrativa interna, onde ele é sempre vítima das circunstâncias. Se traiu, foi porque não era devidamente compreendido, porque o superempata cobrava demais, porque a vida é curta, porque precisava se sentir vivo. Jung chamaria isso de projeção. Tudo aquilo que o narcisista não suporta admitir em si mesmo é jogado para fora, no outro. Então, a própria incapacidade de amar vira a suposta frieza do parceiro. A própria irresponsabilidade vira excesso de expectativa alheia. A própria falta vira defeito do relacionamento. E quanto mais o superempata tenta se ajustar, mais confirma, sem querer, a versão distorcida que o narcisista criou para se proteger da própria sombra. Só que, em algum ponto, algo muda. Não é um grito, não é uma cena, não é uma quebra visível. É um deslocamento interno quase imperceptível.
O superempata, cansado de tentar se explicar para quem não quer ouvir, começa a falar menos por fora e mais consigo por dentro. As perguntas mudam. Em vez de "o que eu fiz de errado?", surge, timidamente, "por que eu aceito tão pouco?". Jung diria que é o início do processo de individuação, quando a pessoa começa a se separar dos papéis que assumiu para sobreviver e se aproxima daquilo que realmente é. Esse movimento ainda é frágil, ainda oscila, ainda recua diante de um abraço, de uma promessa, de uma mensagem doce depois da crueldade. Mas ele já começou. E, uma vez iniciado, não volta totalmente ao ponto de origem. Para o narcisista, esse pequeno ajuste interno é o começo do fim, mesmo que ele ainda não perceba, porque o poder que ele tinha não vinha da intensidade do seu charme, mas da profundidade da entrega do superempata. Quando essa entrega começa a se recolher, quando o olhar que antes o admirava passa a observá-lo com distância silenciosa, algo se rompe na fonte de suprimento. Jung lembraria que ninguém tem poder absoluto sobre o outro sem que haja uma parte inconsciente que consente. Quando esse consentimento começa a ser retirado, mesmo que devagar, o castelo do narcisista treme por dentro, ainda que a fachada permaneça intacta. É curioso como o universo parece conspirar nesses momentos. Coincidências estranhas aparecem, conversas aleatórias tocam exatamente no ponto sensível, conteúdos surgem na tela tratando do mesmo tema, como se a vida estivesse tentando confirmar o que o superempata sente, mas ainda não assume. Jung não veria isso como acaso vazio, mas como sincronicidade, eventos externos que espelham estados internos. Quanto mais o superempata dói, mais o mundo ao redor passa a refletir essa dor em forma de sinais. Só que ele ainda hesita, porque admitir o que está claro significa encarar a escolha que vem depois. E essa é a parte que mais assusta. Não a traição em si, mas o que ela exige que seja feito com a própria história. Então, a noite passa, o Natal acaba, as fotos ficam bonitas, mas algo invisível foi inaugurado. Uma linha foi cruzada, não só no relacionamento, mas dentro da psique de cada um. O superempata talvez ainda esteja ali, fisicamente, mas o lugar que o narcisista ocupava dentro dele não é mais o mesmo. A sombra do narcisista, que parecia tão bem escondida, começa a gerar consequências psíquicas que ele não consegue controlar. E sem saber, ele já acionou um processo que Jung descreveria como inevitável. Aquilo que foi vivido na mentira terá de ser compensado pela verdade em algum momento. A questão é como, quando e com qual preço. E é justamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre um Natal traído e começa a se transformar em algo muito maior, que você ainda nem viu o desfecho, mas já sente ecoar dentro de si. Com o passar dos dias, o que parecia apenas uma ferida começa a se revelar como um portal. O superempata, ainda que tente seguir o roteiro normal da vida, percebe que algo dentro dele se abriu de uma forma que não fecha mais. Pequenas situações cotidianas começam a ganhar um peso diferente. Uma frase solta, um olhar desatento, uma ausência de cuidado passam a doer como sinais claros de algo maior. Jung diria que, quando a consciência é tocada por uma verdade profunda, ela não volta mais ao tamanho anterior. É como se a traição no Natal tivesse acendido uma luz num porão que ele sempre soube que existia, mas evitava entrar. Ele começa a notar que já não consegue se enganar com tanta facilidade. Antes, uma justificativa bem construída, uma mensagem carinhosa depois de um sumiço, um gesto simbólico eram suficientes para acalmar o caos interno. Agora não. Agora, as palavras parecem ocas, as promessas soam recicladas, os pedidos de desculpa têm um sabor estranho de roteiro repetido. Jung falaria da diferença entre o que é vivido na superfície e o que é vivenciado na alma. O superempata sente que sua alma não aceita mais o que sua mente tenta negociar. E isso cria um atrito silencioso entre o que ele sabe e o que ainda não se sente pronto para agir. Do lado do narcisista, o jogo continua, pelo menos do ponto de vista consciente. Ele repete padrões, mantém contatos ocultos, alimenta conversas paralelas, segue testando limites. Há uma sensação de invencibilidade, como se estivesse acima de qualquer consequência. Mas a sombra, que Jung descreve como tudo aquilo que a pessoa recusa reconhecer em si, começa a cobrar pedágios invisíveis. Surgem crises de ansiedade sem motivo aparente, explosões de raiva em situações pequenas, uma inquietação que nem as conquistas externas conseguem apaziguar. Ele não associa isso à traição, muito menos ao superempata. Prefere culpar o trabalho, o estresse, o cansaço, a vida corrida, mas em algum nível a culpa já começou a cavar espaço na psique. O superempata percebe essa instabilidade, mesmo sem saber dar nome. Ele sente que a energia do narcisista oscila, que há momentos em que ele se aproxima com desespero disfarçado de afeto, e outros em que se afasta com frieza calculada.
Jung falaria da dança entre ânima e ânimos, entre carência e dominação. O superempata, por ter uma sensibilidade amplificada, capta essas nuances como se fossem ondas. Só que desta vez, em vez de se adaptar rapidamente para estabilizar o outro, ele hesita. Algo dentro dele já não quer mais ser o remédio para uma ferida que não foi causada por ele. Essa hesitação é sutil, mas é também um ato psíquico de rebelião. É então que começam as conversas internas mais perigosas. Sozinho, talvez deitado à noite, talvez olhando para um ponto fixo da casa, o superempata se pergunta se aquilo é amor ou se é apenas um vício emocional. Jung diria que o amor verdadeiro fortalece o ser, enquanto os vínculos doentios drenam energia vital. Ele começa a notar que perto do narcisista sente mais cansaço do que paz, mais confusão do que clareza, mais medo de perder do que alegria de ter. Reconhecer isso dói, porque significa admitir que talvez tenha investido tempo, alma e esperança em algo que nunca foi o que ele imaginava. Mas ao mesmo tempo, é a primeira fissura real no encantamento. Enquanto isso, o narcisista começa a sentir falta de algo que não sabe nomear. Os encontros com outras pessoas já não geram a mesma euforia. As conquistas de atenção já não alimentam da mesma forma. Há um tipo de vazio que se intensifica justamente quando o superempata começa a se recolher interiormente. Jung explicaria isso como a perda de um espelho especial. O superempata não era apenas mais um admirador, era a testemunha profunda, aquela que enxergava nuances, justificava falhas, dava significado até para o que era vazio. Quando esse olhar começa a se afastar, o narcisista sente, ainda que não admita, que algo essencial está escapando por entre os dedos. A psique do superempata, pressionada entre a dor e o despertar, entra num processo de revisão. Ele começa a revisitar não apenas a relação atual, mas outras relações, outras histórias, outras noites em que se sentiu menor para manter alguém por perto. Jung chamaria isso de retorno dos conteúdos reprimidos, experiências antigas que voltam, não para atormentar, mas para serem finalmente compreendidas. Ele se dá conta de que aquela traição no Natal não é um ponto isolado, é o ápice de uma linha contínua de situações em que ele se colocou em último lugar. Essa percepção não traz alívio imediato. Pelo contrário, pesa, mas também traz algo que ele não sentia há muito tempo: possibilidade de escolha. Pouco a pouco, o superempata começa a experimentar uma nova forma de presença. Continua ao lado do narcisista em muitos momentos, mas já não se entrega com a mesma ingenuidade. Observa mais do que se justifica, sente mais do que explica, escuta mais o próprio corpo do que as palavras do outro. Jung diria que esse é o início da reconexão com o self, o centro mais profundo da personalidade. É como se pela primeira vez ele aceitasse ouvir aquela voz interna que dizia há muito tempo: "Isso te machuca". Essa voz sempre esteve lá, mas era abafada pelo medo de perder o que ele acreditava ser amor. E é justamente quando o superempata começa a se posicionar interiormente que a sombra do narcisista se agita com mais força. Ele percebe, ainda que de forma confusa, que perdeu parte do controle emocional que exercia. Tenta intensificar as estratégias, promete mudanças grandiosas, fala de futuro, relembra momentos bons, se vitimiza com dramas pessoais, acusa o superempata de frieza, de estar diferente, de não amar como antes. Jung chamaria isso de resistência do inconsciente diante da possibilidade de transformação. O narcisista não quer perder a fonte de validação, então tenta puxar o superempata de volta para o lugar de sempre, o de salvador emocional. Nesse embate silencioso, o superempata passa a sentir que cada escolha, por menor que pareça, tem um peso enorme. Responder ou não responder, confrontar ou silenciar, ficar ou ir, se tornam questões carregadas de significado. Mas desta vez, ele já não consegue tomar decisões apenas para manter a paz externa. Jung diria que, quando a alma desperta, nenhuma mentira interna se sustenta por muito tempo. E é por isso que, mesmo sem ainda anunciar qualquer ruptura, o superempata já começou, por dentro, a sair de cena. Não como fuga, mas como retorno a si. E sem saber, está acionando exatamente o tipo de movimento que transforma a traição do Natal na principal armadilha psíquica do próprio narcisista, que ainda acha que ganhou o jogo, enquanto o tabuleiro inteiro está se movendo por baixo dos seus pés. Com o tempo, o que antes era apenas um mal-estar espalhado começa a ganhar contornos mais nítidos. O superempata percebe que vive uma espécie de vida dupla. Por fora, mantém a rotina, as conversas, o cuidado, as gentilezas. Por dentro, assiste tudo como se estivesse sentado na última fileira de um cinema, observando um filme que já sabe o final. É estranho, porque ele ainda está presente, mas já não está disponível do mesmo jeito. Jung falaria desse estado como um afastamento da persona, aquela máscara social que ele sustentou por anos para ser visto como compreensivo, paciente, amoroso. Agora, essa máscara pesa. Cada gesto de tudo bem dói como uma pequena traição a si mesmo. Sem perceber, o superempata começa a testar limites que antes jamais ousaria tocar.
Demora um pouco mais para responder mensagens, deixa de justificar cada silêncio, evita explicar sentimentos detalhadamente quando percebe que o outro nem está realmente ouvindo. São pequenos movimentos, quase imperceptíveis do lado de fora, mas enormes por dentro. É como se ele estivesse ensaiando uma nova versão de si, ainda tímida, ainda insegura, mas real. Jung veria aí os primeiros passos da individuação, o momento em que a pessoa começa a se aproximar do que é, e não apenas do que o outro espera que ela seja. O superempata não sabe dar esse nome, mas sente que, se continuar se abandonando para não perder o narcisista, vai acabar se perdendo de vez de si mesmo. O narcisista sente esse deslocamento como uma ameaça, mesmo que não consiga explicar exatamente o porquê. De repente, começa a notar que suas palavras já não têm o mesmo efeito, que o drama não gera o mesmo impacto, que o jogo de sumir e voltar não garante mais o mesmo desespero do outro lado. Isso o incomoda profundamente. A sombra reage com desespero e, por isso, ele intensifica as manobras. Aparece com ciúmes onde nunca se importou, cobra a atenção que sempre desdenhou, acusa o superempata de estar frio, distante, mudado. Jung chamaria isso de mecanismo de defesa em plena atividade. Quanto mais a verdade se aproxima, mais o ego se agita para manter sua posição. O narcisista confunde amor com controle e, quando sente o controle escapar, interpreta como perda de amor. Esse é o momento em que o superempata começa a enxergar algo que antes não via de forma tão clara. Por trás da arrogância, do teatro, da manipulação, há um vazio antigo que o narcisista tenta desesperadamente tamponar. Ele percebe, com uma lucidez dolorosa, que esteve tentando curar com afeto uma ferida que não foi criada por ele. Jung falaria da criança ferida escondida na sombra, aquela parte imatura que exige, cobra, suga, mas nunca se responsabiliza por nada. O superempata sente compaixão, mas pela primeira vez começa a questionar se compaixão sem limite não vira conivência com o próprio sofrimento. Será que chamar isso de amor não foi, durante muito tempo, uma forma sofisticada de se abandonar? A lembrança do Natal traído volta em flashes, não apenas como um dia específico, mas como um símbolo. Aquela noite, que era para ser um ponto de união, tornou-se uma espécie de marco interno. Jung diria que certos acontecimentos ganham um valor arquetípico dentro da psique, se transformando em portais de significado. Para o superempata, aquele Natal não é só a data da descoberta ou da suspeita da traição. É o momento em que sua alma registrou: aqui algo acabou. Mesmo que o corpo tenha ficado, mesmo que as palavras tenham tentado seguir, mesmo que o roteiro tenha continuado, uma parte dele sabe que aquele foi o início da separação real, ainda que invisível. Do lado de fora, a vida do narcisista começa a dar sinais de descompasso. Pequenas frustrações se acumulam. Um projeto que não dá certo, uma amizade que esfria, alguém que já não o coloca mais no centro de tudo. Ele reage com irritação, sente-se injustiçado, alimenta a narrativa interna de que o mundo não o reconhece como deveria. Jung explicaria que quando a sombra é alimentada por escolhas repetidas de desrespeito ao outro, a psique começa a criar situações compensatórias. Não é castigo místico, é dinâmica psíquica. O narcisista, que acreditava ser intocável, passa a sentir rachaduras na própria sensação de importância e, sem perceber, associa esse desconforto à mudança do superempata, como se tudo fosse consequência de ele já não obedecer ao roteiro antigo. Os sonhos do narcisista também começam a se transformar, ainda que ele não lhes dê atenção. Pesadelos de exposição, cenas em que é desmascarado diante de todos, situações em que ninguém aparece quando ele chama, imagens de portas que se fecham no último segundo. Jung veria nesses sonhos uma mensagem clara do inconsciente, o medo profundo de abandono, de humilhação, de perda de controle. Curioso notar que, ao trair um superempata no Natal, ele plantou exatamente a semente do cenário que mais teme. Aquilo que ele fez com o outro retorna, em forma simbólica, como ameaça interna. Mas, ao invés de ouvir esses avisos, ele acorda irritado, joga a culpa no estresse, ri de si mesmo e segue como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, o superempata lida com uma culpa estranha, quase injusta. Sente-se mal por começar a se afastar, por ter pensamentos de ir embora, por imaginar uma vida em que não precisa mais traduzir o tempo todo as dores de quem não quer se curar. Jung falaria da força dos complexos de culpa, principalmente em pessoas com alta consciência moral. Ele foi condicionado a acreditar que, se o outro desmorona, a responsabilidade sempre é sua. Então, quando começa a priorizar a própria sanidade, sente como se estivesse cometendo uma espécie de traição. Não percebe de imediato que a única traição real que está deixando de praticar é a que vinha cometendo contra si mesmo. Em meio a essa confusão, surgem momentos breves, quase clandestinos, de paz interior. Instantes em que o superempata se imagina livre dessa teia, em que consegue respirar sem medo de pisar em ovos, em que sente, pela primeira vez em muito tempo, que poderia existir sem se adaptar o tempo inteiro ao humor de alguém.
Jung diria que o self envia vislumbres do que a vida poderia ser se a pessoa escolhesse viver em alinhamento com sua verdade interna. Esses lampejos não duram muito, porque logo são engolidos pelo medo, pela dúvida, pela rotina, mas já são suficientes para acender uma nova tensão, a tensão entre o velho vínculo e a possibilidade de uma versão de si que ainda não conhece, mas pressente. A sincronicidade continua atuando como se o universo inteiro estivesse querendo participar da conversa. O superempata escuta histórias parecidas em outras bocas, vê cenas em filmes que parecem narrar sua vida, encontra frases soltas em livros ou nas redes que descrevem exatamente o que sente. Tudo parece apontar para o mesmo lugar. Isto não é amor, isto é exaustão disfarçada. Jung não chamaria isso de coincidência ingênua, mas de espelhamento entre dentro e fora. Quanto mais a verdade interna cresce, mais o mundo externo parece confirmar, em códigos diferentes, a mesma mensagem. E ainda assim, ele hesita, porque admitir completamente essa verdade significa aceitar que aquele Natal traído não foi um acidente, mas o ápice de algo que sempre esteve ali. Aos poucos, a questão deixa de ser "por que isso aconteceu comigo?" e se transforma em algo muito mais profundo. O que em mim me manteve aqui por tanto tempo? Essa virada é crucial, porque desloca o foco do narcisista para o próprio processo interno. Jung diria que esse movimento é o início da verdadeira liberdade, quando você deixa de ser apenas vítima das circunstâncias e passa a enxergar sua participação inconsciente nos roteiros de dor que viveu. O superempata não se culpa, mas se responsabiliza de um jeito novo. Começa a perceber que, se não olhar para isso com honestidade, corre o risco de repetir a mesma história com outro rosto, em outro Natal, com a mesma ferida. E é nesse ponto, bem nesse ponto em que a consciência começa a se aprofundar, que algo ainda mais forte se prepara para acontecer. Porque o narcisista, sentindo o chão interno tremer, não vai aceitar perder sua principal fonte de validação sem tentar sua jogada mais extrema. E o superempata, pela primeira vez, não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Dois mundos psíquicos se aproximam de um confronto inevitável. De um lado, a sombra que quer manter tudo como está. Do outro, uma alma que começa a lembrar o próprio valor. O que acontece quando esses dois campos colidem não é apenas uma mudança de relação. É o tipo de choque que, como Jung descreve, pode definir o rumo de toda uma vida. E, curiosamente, tudo isso começou naquela noite em que alguém achou que poderia trair no Natal e seguir impune, sem imaginar que, na verdade, estava inaugurando sua própria queda lenta e silenciosa. Em algum ponto, a tensão que vinha se acumulando em silêncio começa a cobrar uma forma. Não é uma explosão imediata, mas um acúmulo de micro-rupturas que fazem o ar entre os dois mudar de densidade. O superempata passa a perceber que cada conversa tem um peso escondido, que cada frase traz um subtexto, que cada gesto do narcisista carrega a pergunta secreta: "Você ainda está sob o meu feitiço?" Eu diria que quando a verdade se aproxima da superfície, tudo ao redor se torna simbólico. Nada é só uma frase, nada é só um gesto, tudo vira sinal. As discussões, quando acontecem, já não têm o mesmo formato de antes. O superempata já não se apressa tanto para pedir desculpa por coisas que não fez, nem corre com a mesma velocidade para acalmar o humor do narcisista. Às vezes, ele simplesmente fica em silêncio. Esse silêncio, que para ele é um fio frágil de preservação, para o narcisista soa como afronta, como rebelião, como perda de controle. Jung falaria da angústia do ego quando percebe que já não é o centro absoluto do outro. E é justamente nesse silêncio que a sombra começa a gritar mais alto. Não na boca, mas nas reações desproporcionais, nas acusações sem lógica, nas tentativas desesperadas de recolocar o superempata no lugar de sempre. Em meio a isso, o superempata começa a perceber um detalhe que muda tudo. Ele nota que quanto mais tenta explicar a própria dor, menos o narcisista parece disposto a ouvir. Como se a dor dele não tivesse valor em si, apenas fosse um detalhe incômodo da narrativa principal, que é sempre o drama do outro. Jung diria que, em relacionamentos assim, a alma de um serve de combustível para o teatro da persona do outro. E quando essa alma começa a se recusar a ser palco, a estrutura inteira treme. O superempata, sem ainda tomar decisões externas, toma uma decisão interna muito mais profunda. Eu não vou mais implorar para que a minha dor seja levada a sério. O narcisista sente essa mudança como uma ferida no próprio mito pessoal. Ele se via como essencial, irresistível, indispensável. Agora, enfrenta a possibilidade de ser apenas mais alguém que pode ser deixado, mais um capítulo que pode ser encerrado. Jung falaria da inflação do ego narcisista, essa ideia grandiosa e frágil de si mesmo que não tolera frustração. Quando o superempata já não reage com desespero às ameaças veladas de abandono, algo quebra na narrativa interna do narcisista. E quanto mais ele tenta provar que ainda tem poder, mais escancara o desespero que sempre negou ter. As cenas do Natal traído voltam em forma de flash, mas agora com uma lente diferente. O superempata repara em detalhes que antes ignorou.
o olhar distante, a impaciência disfarçada, o toque rápido demais, a pressa em encerrar conversas profundas, as respostas automáticas. Jung diria que a consciência, quando amadurece, relê o passado com outros olhos. As mesmas cenas ganham outros significados. O superempata, ao revisitar aquela noite, percebe que nada foi tão acidental quanto imaginou. Percebe que a traição não começou naquele dia, mas foi apenas o ponto em que tudo o que vinha sendo cultivado na sombra finalmente se manifestou na superfície. Essa releitura do passado não vem sem dor. Há um luto silencioso por tudo aquilo que ele acreditou que existia e que agora se revela como projeção, idealização, esperança em cima de alguém que nunca teve a intenção de honrar aquilo. Jung explicaria que nós não nos apaixonamos apenas pelo outro, mas pelo que projetamos nele. O superempata se vê, de repente, tendo de recolher essas projeções de volta, como quem puxa raízes que cravaram fundo demais. Isso o deixa exausto, vulnerável, mas também um pouco mais livre. Porque à medida que ele retira do narcisista a função de ser o centro da sua história, abre espaço para ocupar esse lugar com a própria essência. O narcisista, por outro lado, começa a experimentar uma sensação de perseguição invisível. Nada parece satisfazer, nada parece suficiente. Ele pode estar cercado de elogios, mas sente que falta algo. Pode estar em novas conversas, novos jogos de sedução, novos cenários, mas volta para casa com a mesma sensação de vazio. Jung diria que, quando alguém trai um vínculo verdadeiro, não perde apenas o outro, mas uma oportunidade de se confrontar com a própria sombra de um jeito transformador. Ao invés disso, o narcisista corre de si mesmo, mas leva consigo exatamente aquilo de que foge, e quanto mais foge, mais cansado fica. Em momentos de honestidade involuntária, o superempata se pega pensando em como seria se tivesse respeitado sua intuição na primeira vez em que algo pareceu errado. Lembra da cena em que o estômago virou, da mensagem que soou fria, do comentário que cortou fundo demais? Jung chamaria isso de trair-se a si mesmo. Cada vez que ele calou a própria verdade para manter alguém por perto, praticou uma pequena autoviolência. Agora, olhando para trás, entende que o maior abandono que viveu não foi o que sofreu, mas o que cometeu contra a própria alma ao insistir em ficar onde era constantemente ferido. Essa percepção não chega como acusação, mas como um chamado. Um chamado para amadurecer emocionalmente, para assumir responsabilidade pela própria história, para reconhecer os padrões que se repetem. Jung diria que, sem esse reconhecimento, a vida continua trazendo o mesmo tipo de pessoa com rostos diferentes, até que a lição seja finalmente integrada. O superempata sente medo dessa ideia, porque percebe que o narcisista não foi um acidente, foi um espelho ampliado de feridas antigas. Mas também sente força, porque se ele conseguiu sobreviver a esse encontro, talvez finalmente esteja pronto para romper o ciclo. Enquanto isso, o narcisista insiste em não ver nada disso. Prefere a versão em que é vítima do afastamento inexplicável do superempata, em que foi ele quem estragou tudo ao mudar, em que o problema sempre está fora. Jung diria que essa recusa em olhar para dentro é o que transforma a sombra em destino. Aquilo que poderia ser integrado vira repetição. Trair alguém justamente na época em que os símbolos de amor, nascimento e renovação estão mais fortes não é apenas uma ação moralmente questionável. É um movimento psíquico de desafio à própria alma. E a alma, cedo ou tarde, responde. É nesse ponto, nessa encruzilhada silenciosa, em que um começa a despertar e o outro insiste em dormir, que a história se torna ainda mais perigosa. Porque o superempata, ao recuperar pedacinhos de si, começa a ficar mais inteiro. E alguém mais inteiro tem mais poder do que imagina. Já o narcisista, ao perder o espelho que sustentava sua ilusão, fica mais dependente do jogo que sempre fez. Jung lembraria que, quando luz e sombra se aproximam demais, algo precisa ceder. E é justamente aqui que a traição do Natal, que parecia apenas um erro grave, se revela como o ponto exato em que o narcisista começou, sem saber, a cavar o próprio colapso emocional. O que acontece quando esse colapso finalmente encontra a força recém-descoberta do superempata é algo que ainda está sendo preparado, camada por camada, bem debaixo da superfície, onde tudo parece sob controle. Talvez, no fundo, tudo isso não tenha sido uma história sobre traição, mas sobre despertar. O Natal, o superempata, o narcisista, a sombra, as promessas quebradas e os silêncios engolidos são só formas que a vida encontrou para empurrar a verdade à superfície. Porque, em algum momento, fica impossível continuar vivendo como se a dor fosse um detalhe, como se a intuição fosse exagero, como se o coração tivesse nascido apenas para suportar aquilo que o destrói lentamente. Mais cedo ou mais tarde, a alma exige ser ouvida. E quando ela começa a falar, nenhuma máscara dura para sempre. É curioso como, depois de atravessar algo assim, a própria ideia de amor
muda de cor. Aquilo que antes parecia intensidade passa a ter gosto de descontrole. O que soava como paixão sem limites se revela como fome de validação. E o que era chamado de cuidado, na verdade, era vigilância emocional. O superempata olha para trás e percebe que deu o nome de amor a uma relação em que precisou se diminuir para caber. Jung diria que a verdadeira união nunca pede a morte da própria essência como prova de entrega. A partir desse reconhecimento, toda forma de afeto passa a ser medida por uma pergunta simples e devastadora: isso me sustenta ou me esgota? O narcisista também não sai ileso dessa história, mesmo que finja. A traição no Natal, que parecia um golpe certeiro de poder, se transforma com o tempo na marca de um ponto exato em que ele escolheu se afastar de qualquer possibilidade real de ser visto de verdade. Ao ferir quem o enxergava sem filtros, ele não destruiu apenas o outro, mas um dos poucos espelhos que ainda mostravam algo além da persona. Jung lembraria que aquilo que recusamos integrar em nós volta em forma de destino. Mais cedo ou mais tarde, a vida encontra maneiras de repetir a cena, só que com o papel invertido. E o que foi feito ao superempata, um dia, retorna como sensação de abandono que nenhum novo alvo consegue anestesiar. Já o superempata, depois de sangrar em silêncio, descobre uma força que nunca imaginou ter. Não é a força barulhenta de quem precisa provar que venceu, mas a força serena de quem finalmente se escolhe. Ele entende que perdoar não é voltar para o mesmo lugar, e que compaixão não é permanecer onde a alma é constantemente ferida. Jung falaria da individuação como esse caminho em que a pessoa deixa de viver para agradar arquétipos externos e começa a andar em direção ao centro de si. Talvez a maior lição não seja sobre como identificar narcisistas, mas sobre como nunca mais se abandonar em nome de um amor que só existe na fantasia de um lado. A memória daquele Natal não desaparece, mas muda de função. Deixa de ser apenas a lembrança amarga da noite em que tudo quebrou e passa a ser o símbolo do instante em que a alma decidiu não aceitar mais migalhas emocionais. É doloroso, sim. É injusto, sim. Mas, ao mesmo tempo, é um marco. Dali em diante, toda relação, toda promessa, toda aproximação passa pelo crivo daquela cicatriz. Se parece com aquilo, não serve. Jung diria que a psique aprende com o que atravessa. E se o aprendizado for honesto, a dor deixa de ser apenas ferida e se transforma em fronteira. Para o narcisista, o tempo vai revelando o custo real do que parecia só mais um erro entre tantos. Ele segue repetindo o padrão, buscando novas fontes de admiração, novos palcos, novos holofotes, mas nada tem a mesma densidade do olhar que perdeu. Algo falta, algo sempre falta. Jung chamaria isso de vazio não elaborado, um buraco que não se preenche com aplausos, conquistas ou corpos. É o eco da escolha de ter destruído, com as próprias mãos, o vínculo que poderia tê-lo empurrado para um encontro verdadeiro consigo mesmo. E por mais que tente culpar o mundo, haverá noites em que o silêncio da alma será alto demais para ser ignorado. No final, a grande virada não acontece numa cena dramática, mas numa decisão silenciosa. O superempata escolhe não repetir, escolhe não aceitar promessas que soam iguais às que já o destruíram, escolhe ouvir o corpo quando ele grita, escolhe levar a sério os sonhos, as sincronicidades, os sinais que antes eram descartados como coincidência. Jung lembraria que todo ciclo que se rompe salva não apenas a pessoa que despertou, mas também aqueles que viriam depois. Interromper um padrão de dor é um ato de coragem que atravessa gerações emocionais. Talvez você, ouvindo tudo isso, tenha sentido certas frases baterem em lugares que você nem sabia que ainda doíam. Talvez tenha lembrado de uma noite específica, de uma mensagem, de um silêncio, de um Natal, ou de qualquer outra data em que sua alma percebeu que estava sozinha, mesmo acompanhada. Se isso aconteceu, não é acidente. Jung diria que aquilo que nos toca profundamente não é novo. É apenas o que já existia dentro, finalmente nomeado. A pergunta que fica não é sobre o outro, mas sobre você. O que você vai fazer com essa consciência que agora não consegue mais ser desvista? Talvez a imagem que fique depois de tudo seja simples. Uma mesa que um dia foi palco de mentira, se tornando aos poucos o altar de um recomeço verdadeiro. Não um recomeço com quem te quebrou, mas um recomeço com você. A sombra existe, sim, em todos nós, mas ela deixa de nos controlar quando deixamos de negociar nossa luz em troca de migalhas de afeto. Trair um superempata no Natal pode ser o pior erro de um narcisista, mas pode ser também o ponto em que o superempata finalmente se lembra de que nunca nasceu para ser cenário da miséria emocional de ninguém.
Se em algum nível você sentiu que esta história conversou com a sua, permita que ela não morra aqui. Deixe a sua voz nos comentários, não para expor nomes, mas para honrar as verdades que você por tanto tempo engoliu em silêncio. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que vive preso nesse mesmo ciclo, porque às vezes uma frase, um insight, uma identificação é tudo o que falta para alguém perceber que não está louco, só está machucado. E se você quiser continuar caminhando por essas camadas profundas da alma, se inscreva e fique perto, não como um número, mas como alguém que decidiu não se abandonar de novo. No fim, talvez a maior verdade seja esta: a alma que você salva, quando escolhe sair de um amor que te apaga, é sempre a sua.